Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre algumas coisas. Eu respondo aqui aquilo que vocês vão me marcando por vezes, tá? E muita gente tá me marcando, Bagé, e essa declaração do Filipão, numa entrevista que ele deu lá pra Rádio Guaíba, e eu fui acompanhar o que disse o Filipão. Acho que o Filipão falou demais em alguns momentos. Outra coisa, a gente tem que falar sobre o Pavão, hein? O Pavão é o tipo de jogador que chegou, que nos empolgou, talvez até antes do tempo, e que agora tem um futuro indefinido. A gente não sabe nem se o Pavão fica para a próxima temporada. Ah, teve o Grenal da Copinha aí que a gente acabou perdendo, que teve lá o Aravena, teve o Arezzo, teve também o Nathan Fernandes, que até fez gol e jogou bem e tal. Vamos falar sobre tudo isso. Já te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque depois da vinheta eu chego para atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo deixa eu te falar da Zapay, que é o aplicativo que vai te ajudar a regularizar a situação do teu veículo, seja carro, moto, ônibus, caminhão. Vai aqui na descrição do vídeo, tem um link, tu vai clicar nesse link, tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay. Se tu quiser, por exemplo, regularizar alguma pendência, não paguei, não acertei o licenciamento 2024, tu pode pagar em até 2 vezes no teu cartão de crédito, usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu ainda ganha mais 20% de abatimento nas tuas taxas de cartão. Não perde tempo, tá? Descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay e utiliza o cupom BAGÉ20 para obter mais descontos. Bom, bora lá. O Grêmio perdeu o Grenal da Copinha, tá? Da Copa Federação Gaúcha de Futebol. Saiu ganhando com o gol do Nathan Fernandes, tomou a virada. Eu tava agora conversando com pessoas que estavam acompanhando o jogo e me disseram que o Aravena não foi mais do que burocrático, eu vi parte apenas do jogo, mas que o Arezzo teve uma boa movimentação, o Arezzo acabou, digamos assim, que sendo um dos destaques, não um destaque do jogo, mas o Arezzo tendo uma boa movimentação, convenhamos, né? O Arezzo e o Aravena eles precisam receber oportunidade no grupo principal e não no time que disputa a Copinha. Mas o Grêmio perdeu o Grenal desta tarde. Muita gente me marcou para falar sobre a entrevista do Filipão para a Rádio Guaíba. Ele conversou lá com os colegas Rogério Amaral, que é o presidente da SEG, também e o Paulo Nunes. E aí eu acompanhei vários trechos da entrevista do Filipão. E aí tem uma parte em que o Filipão ele responde e ele coloca no contexto da resposta dele a decisão do Roger de ser técnico do Inter, né, de ter ido trabalhar no Inter, sendo um ídolo da história do Grêmio, inclusive foi jogador campeão da Libertadores com o próprio Filipão, né? E aí, o Filipão, ele faz um breve relato dizendo que o Roger é profissional, o Filipão é profissional, e que se ele recebesse um convite, ele trabalharia no Internacional. Bom, vamos lá. Primeiramente que o Filipão, tendo mais de 70 anos, sendo um dos maiores técnicos, um dos maiores campeões entre os treinadores do mundo, porque esse é o patamar que ocupa o Filipão. Poxa, um cara com inúmeros títulos no futebol brasileiro, por onde ele passou ele ergueu taça, chegou a treinar o Chelsea da Inglaterra. O Filipão pode dizer o que ele quiser, né? Já tá na idade de dizer o que ele bem pensa. A questão do Roger escolher trabalhar no Inter, eu fui muito crítico, vocês sabem que eu sou um cara muito próximo e gosto muito do Roger. Eu fui muito crítico quando ele tomou essa decisão, porque eu não consigo me imaginar torcendo pro Roger da forma que eu torci outras vezes, estando o Roger trabalhando no rival. Mas a questão do Roger eu ainda tentei compreender, porque é um cara que ainda está buscando afirmação na carreira, né? É uma oportunidade que ele recebe, e como eu disse mais cedo no Debate Raiz, isso não é nem flauta que eu vou dizer, tá? Se ele não ganhar nada no Inter, o Roger, os outros também não ganharam, e se ele ganhar, ele se consagra. Mas o Roger ainda está buscando a carreira dele, a afirmação. O Filipão não, né? O Filipão não precisa desse tipo de declaração. Eu até tento entender que ele tenha dado essa declaração para proteger a decisão do Roger, para apoiar a decisão do Roger, que foi jogador dele. Mas, poxa, o Filipão do alto de são mais de 70 anos, sendo um ídolo na história do Grêmio. O Filipão divide opiniões. Tem muita gente que acha que o maior técnico da história do Grêmio foi o Espinosa, por causa do título mundial. Outros consideram que seja o Filipão. Outros consideram que seja o Renato. Mas o Filipão tá nesse rol de importância que tem de técnico histórico do Grêmio. Então, Filipão, tu não precisa disso, né? Poxa, não precisa mesmo. Se contesta, às vezes até se cogita a possibilidade de que o Filipão pudesse voltar a trabalhar no Grêmio, até num outro cargo, quem sabe num cargo de diretor técnico, algo assim, pela importância e pelo conhecimento de futebol que ele tem. E mais, né? Eu sei que o Filipão saiu do Grêmio em 2021 muito chateado, muito magoado. E para mim essa resposta do Filipão ela tem várias interpretações. Ela tem uma resposta protegendo o Roger, abonando o que o Roger fez. Ela tem uma resposta
inclusive da mágoa dele que ele ficou em 2021, quando ele foi demitido e praticamente corrido do vestiário, porque lá os jogadores até então, que eram lideranças, bateram de frente com o Filipão, e a história vocês sabem muito melhor do que eu. Então tem vários aspectos, mas o Filipão não precisava. O Filipão não precisa cavar lugar para ele, porque o Filipão... ele tá há muitos anos já que se ele parar de jogar, se ele parar de trabalhar, ele não precisa fazer mais nada na vida, porque ele tá com a vida garantida financeiramente e já também num status altíssimo de padrão de técnico de futebol. Então, para o Filipão dar esse tipo de declaração, olha, eu tento até compreender, mas eu não gostei desse tipo de declaração. O Filipão não precisa deste tipo de declaração. O Filipão não precisa provar mais nada para ninguém, para ter que sair, que se o Inter me convidasse eu ia. Sinceramente eu não entendi, mas estou respondendo aqui porque muita gente me chamou para que eu pudesse falar sobre isso. Deixa eu falar com vocês já para encaminhar o fechamento desse vídeo do Pavon, tá? O Pavon, ele é um jogador que ele me desperta várias sensações antagônicas. Quando o Pavon foi contratado, foi no último dia, assim, de uma janela, anunciado que ele estava saindo do Atlético Mineiro, o Grêmio pagando 4 milhões de dólares. Eu tipo, pô, cara, que baita jogador. Até o Filipão era técnico na época do Atlético Mineiro e facilitou, não ia utilizar ele, deixou as portas abertas para que ele pudesse chegar no Grêmio. E eu lembro que ele estreou num domingo contra o Santa Cruz, se eu não estiver enganado. Ele joga muito bem e faz até gol. E ele só é apresentado na segunda-feira, até um caso meio que inédito, assim, né? Pô, ele jogou no domingo, fez gol, foi o melhor em campo, e aí só na segunda-feira ele foi apresentado. Mas depois ele acabou oscilando muito. Eu acho que o Renato cobra dele algo que ele não consegue fazer, que é aquela figura do extrema-direita que pode ser marcador e também que pode jogar, que era o que o Ramiro fazia. Acho que hoje com o Monsalve, para encaixar o Monsalve sem ter que tirar o Cristal do time, o Renato ele precisa matar aquela posição, e aí para isso ele acaba sobrando o Pavon. E a gente sabe que o Pavon ele tem um futuro indefinido no Grêmio, porque chega a proposta toda hora, digamos, nas duas últimas janelas. Na última janela, para ser mais específico, essa janela mais recente, chegou um interesse um pouco mais forte do futebol da Grécia, que toparia pagar o mesmo que o Grêmio já pagou pelo Atlético Mineiro, ou seja, o Grêmio não teria lucro nenhum com o Pavon. Agora, convenhamos que se é um jogador que realmente o Renato entende que não vai precisar dele e que não vai utilizar, então que o Pavon tome o rumo dele. Eu gosto do Pavon, mas para mim, sinceramente, ele chegou mostrando algo que eu esperava dele, que quando ele chega no Atlético ele até consegue desempenhar, depois tem troca de treinador, e aí ele perde um espaço muito grande, tanto que é liberado pelo Atlético Mineiro. Agora, no Grêmio, ele me prometeu muito e tá me entregando muito pouco. Eu não vejo, assim, uma grande dificuldade se o Pavon não permanecer no Grêmio. E a gente nem sabe quando ele volta a jogar, porque já faz um mês aí que ele se machucou, e o Jason Lisboa da Rádio Gaúcha tem a informação que ele não deve ficar à disposição para o jogo de domingo contra o Flamengo. Então, é um jogador com futuro indefinido. Mas tu acha que ele tem que ficar? E se ele sair, faz algum tipo de falta ao Pavon? Deixa teu recado aí nos comentários, se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.